A paz de Jesus, meus queridos irmãos e irmãs, vocês que nos acompanham através das nossas redes sociais e especialmente os que nos acompanham na web rádio Transbordar. Eu, missionária Maria da Conceição, estou aqui e vamos juntos meditarmos a palavra de Deus que está em Mateus 6, versículo do 9 ao 15. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Mas, se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará. Palavra da salvação para todos nós, meus amados irmãos. Aqui o Senhor vem nos dizer como devemos rezar. E Ele nos ensina a rezar a oração que Ele próprio nos ensinou. E Ele diz: eis como deveis rezar. E aí Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso, a chamar Jesus, de nosso Senhor, porque Ele é o nosso Pai. E Ele diz, Jesus, o Filho de Deus, Deus Pai, que por meio de Jesus Cristo, seu Filho, que sofreu, morreu, ressuscitou para permanecer vivo no meio de nós. E aqui, quando Jesus, o Filho de Deus, que nos ensina a rezar e chamar Deus de Pai, Pai Nosso, Ele é o nosso Pai, que estás no céu. E santificado seja o vosso nome, santificado seja o nome de Deus Pai. E que venha a nós o teu reino, Senhor. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida. Estamos deixando Deus fazer a vontade dele na nossa vida? E precisamos pensar um pouquinho nisso. Estou deixando Deus fazer a vontade dele na minha vida? Será que sim ou não? Pedir ao Senhor que venha a nós o teu reino, o reino de Deus. E que seja feita a vontade de Deus e não a nossa vontade. Nós queremos que Deus faça a nossa vontade, Mas querer fazer a vontade de Deus, poucos querem. Muitos não querem fazer a vontade de Deus, quer que Deus faça, a nossa vontade. E rezamos a oração do Pai Nosso. Pai Nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome e venha a nós o vosso reino. Então, precisamos deixar, que Deus faça aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Que o querer de Deus prevaleça na nossa vida, não o nosso querer, porque o querer de Deus é melhor do que o meu querer,
é melhor do que o seu querer. Precisamos, aceitar as demoras de Deus, permanecer no Senhor, sempre esperando que aquilo que o Senhor vai me dar é o melhor de Deus para mim. É o melhor que eu espero. Eu rezo, Pai, que seja feita a sua vontade, mas até quando nós vamos, ficar aí falando para Deus, Pai, que seja feita a vontade dele, mas quando algo dá errado, a gente logo culpa a Deus. Se deu errado, é porque não era a vontade de Deus. Então nós precisamos pensar nisso. Se não foi do jeito que eu pedi, mas sim, Senhor, amém, que foi feita a vontade de Deus na minha vida, porque eu rezo todos os dias a oração do Pai Nosso. Nós rezamos, então deixa Deus fazer a vontade dele na sua vida. Que venha a nós o reino de Deus, que seja feita a vontade de Deus, assim na terra como no céu. E não deixai, Senhor, cairmos em tentação. É esse pão nosso de cada dia, Senhor, nos dai hoje. Esse pão nosso, esse pão que vem de Deus, dai-nos hoje. Pedir o pão de cada dia, não ficar, almejando grandeza. Vamos almejar a vontade de Deus para nós, porque mesmo que seja, aos nossos olhos, seja tão pequeno, o salário que nós ganhamos muitas vezes, mas ter a certeza de que é da vontade de Deus, então se é da vontade de Deus, o pouco vai se transformar no muito, se for da vontade de Deus, porque para Deus nada é impossível. E também aqui na palavra o Senhor disse: perdoai-nos, as nossas ofensas. Nós estamos pedindo a Deus que perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos ofenderam. Estamos pedindo perdão para o Senhor, mas estamos perdoando aqueles que nos ofendem, aqueles, que nos machucam, aqueles que desejam o mal a nós. Estamos perdoando? E a gente pede, perdoai as minhas ofensas, Senhor. Buscamos o perdão de Deus, mas precisamos perdoar por amor a Deus. Perdoar não para fazer, achando que vai fazer o bem para o outro, mas sim fazendo o bem para mim próprio, para que eu seja livre, para adorar o Senhor, para colocar Jesus no centro da minha vida, perdoando e amando aqueles que me ofendem, aqueles que me desejam mal, mas por amor àquele que me ama, por amor àquele que me ama, eu vou perdoar e amar aqueles que me ofenderam, aqueles que me criticam, aqueles que querem, puxar o nosso tapete. Vamos perdoar para agradar o coração daquele que me perdoa, para amar aquele que me ama, nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele está dizendo para nós: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, vosso Pai Celeste também vos perdoará. Tá vendo? Se eu perdoo aqueles que me ofendem, o vosso Pai Celeste também vos perdoará. Se eu perdoo, nosso Pai Celeste também vai perdoar a mim, vai perdoar você, porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Mas se eu não perdoar aqueles que me ofenderam,
Aqui o Senhor está dizendo: tampouco o vosso Pai vos perdoará. Pensamos em tudo isso. Vamos meditarmos sobre tudo que o Senhor nos diz nessa passagem de Mateus. Vamos pedir que o Senhor nos ajude a perdoar mais, amar mais aqueles que nos ofendem e chamar Deus de Pai, o Pai nosso, esse Pai nosso que nos ama e que nos ensina como devemos rezar, chamando por Deus Pai. Que Ele venha nos santificar, que Ele venha nos perdoar, para que possamos também nós, pecadores que somos, aprender a amar e perdoar por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos amados e queridos, fiquem com Deus.